Olá, você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, nós queremos te receber mais uma vez e dessa vez estamos iniciando a nossa série de testemunhos, iniciando também esse tempo de aniversário, esse tempo de comemoração para a nossa comunidade, onde dia 15 de agosto nós comemoramos 4 anos de existência aqui na Terra, né? Porque já existíamos no coração de Deus. Então, queremos nesse tempo, né, junto com os nossos membros, trazer alguns vídeos de testemunhos dentro da experiência do carisma, né, dentro da nossa conversão, assim, trazendo a luz do carisma, a luz da comunidade, aquilo que mudou na vida daquela pessoa, né? Então eu me chamo Gabriel, sou fundador da comunidade Manus Dei e vim falar um pouco sobre como foi a minha experiência inicial, né, minha experiência com Deus, depois a minha experiência, meu chamado à fundação, como que se disseminou tudo isso. Então, eu não tenho costumo falar que eu não tenho um testemunho assim, eu fui pro mundo, gastei tudo e restou só o pecado. Não, eu desde criança era incentivado pela minha mãe, não tanto mesmo pelo meu pai, mas principalmente pelos meus avós, pela minha avó, né, a participar da igreja, participar da missa, né. Frequentei algumas igrejas evangélicas também quando era pequeno. Mas sempre naquela coisa de as pessoas me levavam, né? Eu nunca fui, até porque eu era bem criança. Mas eu tenho experiências muito marcadas em mim de quando eu era pequena e minha avó me levava às missas no Padre Marcelo, quando o santuário era naquele lugar antigo ainda, que é aqui perto de casa, inclusive, né? Tem umas meninas aqui gravando vídeo com a gente. Mas enfim, era aqui, eu lembro que eu ia com a minha avó na missa e me marcava muito essas missas, né? Eu sentia algo diferente, como se Deus já plantasse algo no meu coração, né? Como se Ele já estivesse me chamando para servir a Ele. João Paulo II, na sua exortação apostólica na Vita Consecrata, né? Para ele escreve uma carta depois do período sinodal para a vida consagrada. Ele fala que a chamada vida consagrada é primeiro uma iniciativa do pai. Então eu creio que o pai, desde quando eu era criança, né? Claro, aqui na minha vida terrena ele já foi falando isso, mas desde no ventre minha mãe já tinha me escolhido, a gente entendia isso mais pra frente, né? Mas eu creio que nessa minha infância, Deus ele já ia colocando ali pedaços, né, da sua vida na minha vida, para que fosse brotado, né, fosse semeando, né, para que um dia fosse despertado de fato esse chamado dentro de mim a segui-lo, né? Porque antes do chamado da fundação, Deus me deu o chamado a estar perto dele, a estar com ele, né? E eu creio que isso é o mais importante. Então, eu lembro que eu ia nessas missas, inclusive quando cantava aquela música Pai, meu Pai do céu. Nossa, eu chorava muito, assim. Eu era criança e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu só sentia algo diferente. E aí eu cresci, né? Aí fiquei um pouco afastado da igreja. Às vezes eu tinha medo de ir na igreja por causa de umas missas de cura, algumas coisas que as pessoas se falavam. Então eu tinha um pouco de medo, assim. Mas era normal. Lembro quando minha mãe também me inscreveu na catequese, eu inventava que eu tava com dor de barriga pra não ir, porque era de manhã. E aí eu sempre fugia, mas Deus ele sempre deu um jeito de me puxar pra ele. Então em 2011, né, eu mudei pra Santo Amaro, eu morava no Grajaú e fui morar em Santo Amaro, aqui em São Paulo, né. E aí, perto da minha casa, tem o Santuário Nossa Senhora de Fátima, né, que foi, de fato, minha primeira paróquia. Na verdade, eu comecei a fazer a catequese na São Miguel Arcanjo, lá no Grajaú, mas não ia, né. E aí, de fato, onde eu fixei os meus pés em Deus, né, onde eu falei, não, Deus, agora é isso. Foi em 2011, quando eu comecei a participar do santuário, e comecei a participar das missas lá, comecei a conhecer pessoas. Em 2012 fez o Crisma, e emendei o Crisma junto com a primeira comunhão, e aí foi um negócio assim, me apaixonei por aquilo que eu vivia, né? O Crisma me alimentava de uma forma que as coisas do mundo não me alimentavam, mesmo que ainda era muito raso aquilo que eu experimentava, né? Claro, pra mim naquela época era tudo muito, muito grandioso, assim, aquilo que eu tava aprendendo. Lembro que logo em seguida que eu entrei no Crisma, me convidaram a ser acólito, né? Então eu comecei a servir como acólito na missa. E até então, até 2014 eu fui acólito, 2015, lá no santuário. E aí meu processo foi assim, me apaixonei, não chegou um momento,
aconteceu isso, Gabriel agora. Não, eu fui indo e foi me apaixonando por aquilo que eu vivi, aquilo que eu via, aquilo que eu experimentava. E eu creio que isso aconteceu justamente porque Deus já havia plantado algo no meu coração antes, né? Então, foi muito livre, assim, da minha parte. Me apaixonei e quando eu vi, eu estava muito engajado, eu estava muito, assim, doado, disposto a fazer aquilo porque eu sabia que aquilo me completava. Lembro que na época eu estava trabalhando, né? Comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, onde eu fiquei 4 anos e meio nessa empresa, né? E cresci muito nesse meio, igreja, emprego, né? Tinha era que eu lembro até que minha mãe falava, nossa, mas você não para em casa agora, tá só na igreja. Só que ao mesmo tempo que ela falava aquilo, eu me sentia, se eu tivesse com a minha família muitas vezes, que eu estaria traindo Deus, né? Hoje eu entendo que deve haver um certo equilíbrio, né? Mas eu acredito que aquele fervor do primeiro tempo assim que eu vivi foi muito bom, né? Foi o meu combustível para estar aqui hoje. E aí, depois de várias experiências no santuário, depois que acabou o crisma, logo no ano seguinte eu quis me tornar catequista, deixar. Então eu me engajei muito, né? Fui catequista por 2 ou 3 anos lá no crisma. Só que em 2014, em 2013, conheci algumas pessoas que não eram da minha paróquia, né? E a gente ficou muito próximos. Até que no final de 2014, a gente, depois de ter servido vários retiros juntos, assim, né? Eu lembro que a gente sentou um dia para conversar e falou que a gente sentia algo diferente, que Deus chamava a gente a algo a mais, porque não, aquilo somente não bastava mais, né? Aquilo não mais saciava a gente. Deus pedia que a gente desse algo a mais e a gente não sabia o que era esse algo a mais, né? Hoje a gente sabe. Mas então o que é? E a gente resolveu então rezar, discernir. Lembro que éramos em 6 ou 5 no início, né? Quando começou. E desses 5, acho que só 3 sobraram, que sou eu, a Joyce e o Erivel. Né? Ou eram 6, eu não lembro. Depois ficamos em 13, né, no início da comunidade. E a gente foi caminhando assim, no início não era comunidade, a gente só estava discernindo, né? Éramos muito próximos, muito amigos. E aí 2015 foi um ano de decisão, assim, pra mim, eu lembro. Né? Aconteceu várias coisas na minha vida, saí dessa paróquia, fui para outra paróquia. Eu entendi que foi o mover de Deus, essa mão de Deus já estava me conduzindo, né? Na verdade foi quando eu percebi que essa mão de Deus estava me conduzindo de uma forma mais plena, assim, né? Não que eu não tivesse conduzido antigamente, antes, né? Na minha infância e adolescência, não. Mas é que eu percebi essa mão de fato se movendo ali, né? Claramente naquele tempo foi quando isso aconteceu. É claro, hoje eu percebo que essa mão de Deus me alcançou em vários momentos da minha história. Mas hoje, nessa época de forma especial, quando eu fui dessa paróquia, né? Saí dessa paróquia e fui para outra, vi que Deus ele dava um novo, né? Um novo rumo, um novo sentido. Tirava minhas seguranças e queria me formar para aquilo que Ele ia me chamar a viver, né? Então, aí, eu lembro que nesse tempo a comunidade se separou também, nós nos separamos e aí ficamos todo um para um lado. Só que dentro do meu coração ainda tinha aquele desejo de dar algo a mais. E eu lembro num dia, né, que depois de uns meses eu rezava por isso, participei de uma vigília de Pentecostes, ainda em 2015, né? E com o coração muito angustiado nessa vigília eu lembro que uma pessoa rezou por mim, né? Rezou de um modo muito involuntário, assim. E falava que Deus via eu de joelhos e atrás tinha um povo atrás de mim. E esse povo nós estávamos ajoelhados. E eu entendi no primeiro momento que nós estávamos no lugar certo, ajoelhados diante de Deus. Mas ele falava que não, que era a hora de nós nos levantarmos, porque Deus tinha algo para nós. E aí foi quando deu aquele flash na minha cabeça e eu fui falar com algumas pessoas que estavam próximas de mim, né? E aí essas pessoas concordaram e aí depois disso nunca mais nos separamos. E aí tivemos muitos momentos, né? Temos 4 anos de fundação, mas passamos por momentos muito difíceis, mas momentos maravilhosos também, né? Momentos de muita alegria. Depois vieram pessoas novas, saíram algumas pessoas, a dor da perda, a felicidade e a alegria daqueles que chegam. Faz parte desse caminho, né? De essa história, eu costumo falar que é uma história de amor, né? Uma nova fundação, um chamado de Deus a uma nova fundação. E aí a gente vai vendo que cada pessoa tem uma peça nesse grande quebra-cabeça que é o nosso carisma. Então, pra mim, assim, é uma alegria e uma gratidão a Deus, porque
é muita bondade e misericórdia de Deus ter me chamado não digo a essa função, mas a essa vocação. Primeiro de tudo, de ser Manus Dei, né? De ter este carisma. E depois, através desse carisma, me tornar um discípulo, né? Que permanece com Ele. Porque eu acredito que essa mão, ela faz eu permanecer com Deus. Faz com que eu permaneça com Ele. Sempre me traz para perto desse Jesus que é o meu mestre. E depois disso, claro, o chamado à fundação, né? A ser fundador. Que também até hoje, para mim, é um desafio, assim, né? Até porque a gente fala assim e tudo mais, mas temos 4 anos de fundação e pra gente é tudo muito novo ainda, né? Temos muito a aprender, muito a viver, mas eu acredito que nesses tempos temos vivido uma graça de Deus muito grande, assim, né? Daqueles primeiros tempos de fundação, né? Do carisma, que eu acredito que muitos que têm das comunidades maiores, assim, que já têm um maior tempo de fundação viveram. E eu acredito que a gente tem vivido um tempo muito bom, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às saídas, né? As confusões, a vida fraterna, enfim. Mas Deus, ele tem sido bom diante de tudo isso. E como a gente aprendeu, né? E hoje eu entendo isso, que se eu não fosse Manus Dei, eu não existiria. Deus, ele me fez, e ser Manus Dei é parte constituinte da minha identidade, que não pode ser desfeita. É parte da minha identidade tão profunda que se eu deixar de ser Manus Dei, todo o meu ser se desestabiliza, porque Deus me fez para isso. E é isso, né? Queria partilhar um pouco. Tem muita coisa para partilhar ainda, mas a gente tem que ser breve aqui no testemunho. Mas se você se interessou, quer conhecer a nossa comunidade, entre em contato, manda mensagem no Facebook, assista os nossos vídeos. Peraí que a Micaela tá falando alguma coisa. O que é? Retiro. Também nós vamos ter o nosso retiro em Flama, né? 27, 28 e 29 de julho. As inscrições estão acabando, então corra para se inscrever. Temos limite de pessoas. Corra para se inscrever porque vai ser um momento marcante, assim. É um retiro de primeiro amor, né? Ou se você quiser ter uma experiência nova com Deus. Também é a experiência do nosso carisma, porque no início nós fazíamos muitos retiros, né? De primeiro amor, conduzíamos muito retiro, fizemos muitos retiros de primeiro amor e cremos que isso é a experiência e vivência do nosso carisma também, prolongar esses retiros para a nossa comunidade e abrir para as pessoas para que, através do nosso carisma, elas tenham uma experiência com Deus. Então você que se interessou, se inscreva, né? O link vai estar aí embaixo em algum lugar. O valor custa R$90, mas se tiver problema com o pagamento, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito, não se acanhe em relação a isso, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e que Deus abençoe, que você, diante da inquietação que Deus coloca no teu coração, diante do chamado que Deus te faz, você não se intimide, mas que corresponda a esse grande mistério de amor, que é a nossa vocação, o nosso chamado. No meu caso, o meu carisma. Que Deus abençoe a todos.